Pois é, senhores, mais uma vez aqui no canal para falar com vocês de Palmeiras. Palmeiras que venceu a terceira seguida no ano. 3 jogos, 3 vitórias, as 3 por 1-0 e sem ainda apresentar aquele futebol que a gente espera. É isso que a gente vai falar hoje. Palmeiras encarou o Mirassol, um jogo de Série A em Barueri para mais de 2.000 pessoas pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com uma escalação novamente mesclada, com alguns jovens que, já adianto, foram os grandes destaques de um jogo ruim, de um jogo fraco, de um jogo com muitos erros e de um jogo que liga aí um sinal de alerta. Estava aqui antes de gravar o vídeo, de começar a gravar para vocês, procurando algumas informações sobre Vitor Roque, hein? Sobre Vitor Roque, que deixou o campo com dores no joelho, ali no banco de reserva já fazendo aquele gelo com uma cara de choro. Eu já fiquei com frio na espinha, já comecei a rezar aqui, bater na mesa, enfim, a apelar para todos os santos, porque o Palmeiras não pode, em hipótese alguma, sonhar em perder o Vitor Roque, ainda mais, bate de novo na madeira aí, por uma lesão no joelho. Esperamos que não seja nada, já não basta ter perdido o Andreas Pereira no clássico contra o Santos na quarta-feira, só faltava essa, o Palmeiras perdeu o Vitor Roque agora, nesse início de temporada, ainda precoce, né? Uma temporada atípica, como sempre falamos aqui no canal, que já era sabido que seria assim. O Palmeiras tentou fazer a melhor preparação, ainda nitidamente os jogadores não estão no seu melhor nível, porém isso não anula o fato de criticarmos e pontuarmos aqui alguns jogadores. Claro, já peço para você que chegou até aqui deixar o seu like, deixar o seu hype, que é muito importante. Se inscreva no canal, falta pouquinho para a gente chegar aí em 12.900, já rumo aos 13.000. Em 6 meses de canal, estou bem feliz por esses números, beleza? Então me ajuda aí se você é palmeirense, está chegando aqui agora, seja bem-vindo. E vamos lá tentar aqui analisar esse jogo individualmente, falando de algumas peças, porque por mais que a gente pontue que é início de temporada, uma temporada diferente, como falamos, algumas peças continuam no Palmeiras e o torcedor já não aguenta mais. Mais uma vez, a categoria de base do Palmeiras, a melhor base do Brasil, quando entra, consegue performar melhor do que os que foram contratados na temporada passada. E hoje o Palmeiras começou o jogo com um ataque diferente, né? Com Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, com o Sousa pelo lado direito e o Vitor Roque no comando de ataque, com o Maurício fazendo o camisa 10 ali, o meia central, os dois volantes, o Luiz Pacheco e o Marlon Freitas. Na lateral direita o Giai, na lateral esquerda o menino Arthur, que começou jogando a copinha no sub-20 e subiu devido à lesão do GFT, e vou te falar, tá? Melhor que o GFT. Aí a gente volta nos vídeos que gravamos aqui nos últimos dias. Para que fazer apostas caras se você tem a melhor categoria de base do Brasil? Se você não vai trazer um lateral para brigar com o Piquerez, para disputar a posição de lateral esquerdo do Palmeiras, para que você vai enfiar os tubos num jogador do Rangers da Escócia, caro, e que já vimos do meio do ano passado para cá que ele não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras? E aí você tem uma prata da casa, um menino como o Arthur, que está pedindo passagem, e hoje parecia que estava jogando no profissional, assim, há muito tempo, não sentiu absolutamente nenhuma pressão. Um jogo difícil contra o Mirassol, uma das melhores equipes do país em 2025, tudo bem que passou por várias mudanças, mas mantém aí a sua espinha dorsal do time, o seu treinador, o seu jeito de jogar, um jogo duro, muito físico, com chuva em Barueri, e o Arthur performando. Aí vamos para o meio de campo. Luiz Pacheco, que já falamos aqui no início do ano. Gravei um vídeo só do Luiz Pacheco falando sobre ele. Para o Palmeiras apostar, para o Palmeiras dar confiança, para o Abel trabalhar bem esse menino. Ele não pode ser a solução da camisa 5, isso tem que ficar muito claro, tem que tirar essa pressão dele. É uma joia que precisa ser lapidada pelo Palmeiras para render frutos esportivos e frutos financeiros. Ponto. E mais um grande jogo do Luiz Pacheco, hoje começando e terminando como titular.
Um belíssimo jogo. Se tem algo positivo pra gente tirar desse jogo que não foi bom, foi um jogo muito físico, de muito erro de passe, de meio campo. Já que foi um jogo de meio campo, o meio campo do Palmeiras hoje eu gostei. Principalmente porque teve o Luiz Pacheco como primeiro volante e ao lado dele um cara que foi a única contratação que o Palmeiras fez na temporada e que mais uma vez se destacou, que é o Marlon Freitas. Líder. Tem uma imagem que o pessoal da TNT Sports mostrou dele já orientando os jogadores, os moleques, assim, chamando no canto e falando, e ó, vem por aqui, não, vamos por aqui, e é isso, sinalizando. Porra, é isso que a gente precisava, de um jogador assim no meio de campo do Palmeiras. Esperamos que venham mais, porque o Palmeiras precisa de reforço. O Palmeiras precisa de pelo menos mais uns 2, 3 jogadores com esse perfil do Marlon Freitas, caras que coloquem a camisa do Palmeiras e não sintam a pressão que é jogar no Palmeiras e consigam performar dentro de campo. É isso que o Palmeiras precisa. Jogadores prontos. Porque o Palmeiras tem o Sousa, que custou 90 milhões de reais. E eu vou sempre falar o valor aqui. Porque se ele tivesse vindo por empréstimo ou um valor bem abaixo, ok. Agora, um jogador que vem pela bagatela de 90 milhões de reais, ele tem que resolver. Não tem, talvez. Não tem, talvez. E o senhor Bruno Rodrigues, eu espero que hoje tenha sido a última partida desse jogador pavoroso com a camisa do Palmeiras. Não tem condições, gente. Não tem a mínima condição de Bruno Rodrigues, de Sousa. As propostas que chegarem, Palmeiras negocia. O Bruno Rodrigues, dá pra fazer uma troca com algum time do Brasil. O Internacional tá louco por ele. O Atlético Mineiro tá precisando de jogador também. Então, vamos ser inteligentes, vamos mapear bem o mercado. Tem alguns bons jogadores aí no Brasil perambulando. Então, dá pro Palmeiras trazer emprestado jogadores para composição de elenco, que não roubem a vaga dos meninos da base. Se é para ter jogador ruim, é melhor colocar a melhor base do Brasil. Dá cancha, dá respaldo, dá confiança, que é trabalho do treinador, que encheu o peito para falar antes do jogo que ele é o cara que mais usa a base no Brasil e pipipi popopó. Não é bem por aí, como nós sabemos. Nós sabemos bem. Agora, outro jogador também, que tá no Palmeiras, ó, desde 2024. Teve um 2025 que oscilou muito, começou bem, depois sumiu, que é o senhor Maurício. Cara, você é o meia do Palmeiras. Você tem que entrar na área, você tem que chutar no gol, você tem um bom chute e nada acontece. Nada acontece. Mais um jogo que o Abel coloca como titular. E hoje, ao contrário do jogo contra o Santos, que criticamos aqui, o Palmeiras não tinha saída de bola, que o Palmeiras dava bico para frente, se livrava da bola. Hoje o Palmeiras controlou mais essa bola. Hoje o Palmeiras trabalhou melhor essa bola. Por quê? Porque tinha o Marlon Freitas, que dita o ritmo do jogo, que tá a todo momento se apresentando para jogar. No final do jogo agora ele deu um passe assim espetacular pro Riquelme, que dominou errado e acabou conseguindo consertar a jogada com um drible ali e arrancando um cartão amarelo para cima do Reinaldo do Mirassol, do próprio técnico, enfim, segurou ali o jogo no final e garantiu os 3 pontos pro Palmeiras. Mas assim, Maurício, o que você tá fazendo no Palmeiras, cara? Custou 60 milhões de reais esse jogador, o Palmeiras tirou ele do Internacional, um jogador que tinha muitas sondagens da Europa e o Palmeiras foi lá e trouxe. E ainda não consegue se provar. Não consegue fazer nada no jogo, não consegue aparecer, não consegue chamar o jogo. Porque o meia, o camisa 10, na minha opinião, ele tem por premissa, ele tem que ter essa ambição no jogo de, não, daqui que eu vou organizar, daqui que eu vou buscar no volante, vou buscar no zagueiro, eu vou armar, vou estar em todo lugar. O que a gente mostrou aqui ontem do João John, como ele joga no Bragantino, todo lugar do campo ele tá carimbando a bola. E o nosso Maurício, com uma bela faixa no cabelo, nada, não acontece nada, não acontece nada. Então, os destaques de novo ficaram por conta, na minha opinião, desse início de temporada, e era algo que me saltava os olhos de interesse para esse começo de ano, justamente observar a molecada, porque de Maurício, de Sousa, de Giai, que até defensivamente hoje não comprometeu, mas ofensivamente é um deserto de qualidade. Assim, o Giai é triste quando ele passa do meio de campo, dói os olhos,
Dói os olhos, é melhor vidro moído do que ver o Giai jogando. Porque assim, não tem a mínima condição desse cara vestir a camisa 4 do Palmeiras e ser lateral e ainda figurar entre os titulares. É outro jogador que, se viesse uma proposta boa, tchau, rua. Não tem condição, gente. Não tem condição. Defensivamente, quebra um galinho, raçudo e tal. Mas assim, ofensivamente não tem a mínima condição de vestir a camisa do Palmeiras. Ponto positivo. Depois de tanta coisa ruim que eu falei, né? Porque a gente tem que analisar o contexto todo da partida. Ponto positivo, defesa. Sistema defensivo como um todo. Mais um jogo sem tomar gol. Se eu não me engano, são 7 jogos como mandante que o Palmeiras não sofre gols. Carlos Miguel pouquíssimo trabalhou. Gustavo Gomes no primeiro tempo foi muito seguro, como sempre. Até se arriscando ali no ataque. Cavou uma falta pela ponta direita que eu dei até risada. Que eu até falava com meus amigos aqui no grupo. Falava, pô, não tem ninguém no Palmeiras que dribla. E o primeiro drible do primeiro tempo foi do Gustavo Gomes na ponta direita. Pra vocês verem, quando sai o Alan, fica difícil. Eu falei isso no Fala Rival lá no Futeboteco, que o Alan hoje é o ponto de desequilíbrio do time do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um estilo de jogo burocrata. Não tem drible, não tem uma coisa inventiva, uma coisa diferente. É sempre domina, toca, domina, toca, domina, toca. Aí cava uma falta, bate a falta na área. E hoje, graças a Deus, saiu um gol de bola parada, que é algo também que esse time deixou de fazer. E bola parada é muito importante no futebol de hoje, cada vez mais físico, com menos espaço, decide jogos, decide partidas, decide campeonatos. E o Palmeiras sempre foi especialista nessa jogada e nos últimos 3 anos deixou de ser. Reparem aí, deixou de ser. E hoje o Flaco entrou no segundo tempo no lugar ali do Vitor Roque, conseguiu jogar bem de novo, como tinha jogado contra o Santos. Então, nesse início ainda de temporada, algumas peças vão mostrando que não tem condição de jogar no Palmeiras e outras, como os meninos da base, vão agarrando essa oportunidade que está surgindo e não deixam a desejar, o que deixa o torcedor revoltado pelo Palmeiras. Novamente vou voltar nesse assunto, o ano passado ter gastado 700 milhões de reais em reforços, sendo que metade desses reforços foram em jogadores que a gente está vendo aí, não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Por isso, como eu gravei hoje cedo, o Palmeiras está de novo em reformulação. Beleza? Então é isso, esse é o pós-jogo de hoje. Quero saber a sua opinião. Vocês também estão cansados de alguns jogadores aí? Bruno Rodrigues, Sousa, jogadores que a gente já vê que nada vai acontecer ali? Enfim, quero saber a sua opinião também sobre os meninos da base, o que você achou da partida do Luiz Pacheco, do Arthur. Comenta aí embaixo e a gente volta aqui a qualquer momento para falar mais de Sociedade Esportiva Palmeiras. Demorou? Tamo junto, grande abraço. E avante palestra, pelo menos estamos vencendo, né? Ainda não convencendo, mas são 3 vitórias em 3 jogos. Melhor vencer do que perder. Grande abraço, bom domingo a todos, é nóis.